Trabalho infantil é todo trabalho realizado por uma criança ou por um adolescente abaixo da idade limite legal estabelecida pelas leis de determinado país. Eu vou conversar com a doutora Sandra Assa Libertelli. Ela é juíza federal do trabalho titular da 37ª Vara no estado de São Paulo. Doutora Sandra, como a Justiça do Trabalho tem combatido o trabalho infantil no estado de São Paulo? Há várias formas de atuação do Poder Judiciário nessa temática. Em especial, a Justiça do Trabalho defende de forma ferrenha a sua competência, conforme previsão do artigo 114 da Constituição Federal, para análise dos pedidos para o trabalho infanto-juvenil. Então, a Justiça do Trabalho ela atua de forma a impedir que os alvarás sejam concedidos de maneira indiscriminada, de forma a preservar as relações de trabalho num patamar de dignidade do ser humano, de preservação dos direitos humanos, impedindo que as crianças e adolescentes atuem fora daquilo que está previsto na lei. Muito obrigado, doutora Sandra. E problemas legais relativos à infância e à juventude serão abordados pelo pastor Denis Munhoz e seu ilustre convidado no programa Ponto de Equilíbrio de hoje. Antônio Carlos Malheiros é desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo com assento na 3ª Câmara de Direito Público, a qual preside atualmente. É membro das seguintes comissões do Tribunal: Coordenadoria de Apoio aos Servidores, Negociação Salarial e Coordenadoria da Infância e da Juventude, sendo que nesta última é consultor. É mestre em Direito e leciona Direito na PUC de São Paulo, nas Faculdades Reunidas Rio Branco e na Anchieta, em Jundiaí. É membro do Instituto Paulista de Magistrados, o IPAM, e do Instituto Brasileiro de Direito de Família. Como voluntário, o desembargador Antônio Carlos Malheiros é contador de histórias para crianças no Hospital Emílio Ribas, pela Associação Viva e Deixe Viver, da qual foi diretor. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Agora você está vendo aí na sua tela o nosso número do WhatsApp, é o 98200-3599. 98200-3599. O código aqui de São Paulo é o 11. Agora você pode participar diretamente mandando sua pergunta. Se der tempo, nós ainda vamos exibi-la no programa, ao nosso entrevistado. Se não der tempo, vamos encaminhar a assessoria, mas você já pode mandar sua pergunta. E se você preferir, você pode mandar também o áudio, o vídeo gravado para esse número do WhatsApp e nós vamos colocar aqui na tela e passar ao nosso convidado. O programa é sempre feito pensando em você. E nessa noite é com imenso prazer que recebemos o desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, doutor Antônio Carlos Malheiros. Doutor, muito obrigado por ter aceito o convite. Eu é que agradeço. Um prazer enorme ter o senhor aqui. Já fazia algum tempo que não nos encontramos. É verdade, é verdade. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado. Fiquei contente de saber que o senhor estaria aqui hoje para a gente poder bater um papo sobre o nosso sistema judiciário, as coisas que vêm acontecendo, as mudanças que vêm ocorrendo. E também, principalmente, eu comentava com o senhor, esse trabalho específico que o senhor coordena agora no tribunal, relacionado à infância, juventude, trabalho. Podemos começar por aí, doutor? Claro, com certeza. O que é essa coordenadoria, no que ela consiste, quais os cuidados, quais os projetos dela para a população? Essa coordenadoria foi criada há mais ou menos uns 7, 8 anos atrás. A gestão era do presidente Limonge. Foi criada, nós nos empenhamos junto ao Conselho o Conselho Nacional da Magistratura, né, do Judiciário, Conselho CNJ, para que fosse criada uma coordenadoria em cada estado, na Justiça Estadual de cada estado. E isso aconteceu. Hoje, todos os estados, né, da nossa federação conta com uma coordenadoria da infância e juventude, que não deixa de ser um braço político do Tribunal de Justiça, dos Tribunais de Justiça, sempre na busca de políticas públicas adequadas para as crianças e os jovens, orientando magistrados da infância e juventude, promovendo cursos também na área técnica, porque é absolutamente impossível, não é, o juiz da infância e juventude resolver
todas as questões atinentes à infância e juventude, sem contar com o apoio técnico de psicólogos, assistentes sociais. São importantíssimos esses auxiliares do Judiciário da Infância e Juventude. Então, também promovemos cursos para assistentes sociais, para psicólogos, procuramos nos reunir com eles, não é? Para uma troca constante de ideias, sempre visando o cumprimento do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, não é? Que para nós continua sendo uma das melhores leis que já surgiram neste país. E é evidente, a gente topa com temas muito difíceis, não é? Violência contra a criança. É isso que eu ia abordar com o senhor. O que mais afeta hoje o jovem, o adolescente e a criança? Olha, eu diria que é a pobreza. Eu diria que a miséria financeira, a miséria econômica cria outros tipos de miséria. A família se desagrega, né, diante do desemprego, diante de uma moradia que desbarranca, né, diante da falta de saneamento básico, de uma educação pública ainda que não é de boa qualidade. Tudo passa por aí, né, doutor? A ausência de creches, né? Imagine só que na nossa cidade ainda há falta de 100 mil vagas para creche, né? 100 mil é a população de muitas cidades. Não, já foi pior, né? Graças ao nosso empenho e da própria prefeitura, né? O secretário Chalita hoje está muito bem intencionado, fazendo força para suprir cada vez mais essa ausência, né? Mas ainda faltam 100 mil vagas. E tudo começa por aí, quer dizer, o pai sai para trabalhar, a mãe sai para trabalhar, não tem onde deixar as crianças vão para a rua e a coisa complica muito. E daí vemos, diante do desespero, muitos casos de drogadição, muitos casos de alcoolismo e da drogadição, do alcoolismo, a violência dentro de casa, onde geralmente é a mulher que apanha, onde as crianças apanham, os jovens apanham, e há um tipo de violência também que nós notamos, que é a violência sexual, né? Isso acontece não só na pobreza, nós temos dados, isso acontece em todas as faixas sociais, de crianças sendo abusadas sexualmente dentro das suas casas. Por parentes próximos. Os homens são campeões desse torneio macabro, né? Dificilmente encontramos mulheres no polo ativo desta ação. As mulheres pecam de outra maneira, pecam pelo silêncio. Sabe que o companheiro está fazendo aquilo, mas não fala nada. Mas não fala nada porque tem medo do companheiro, não quer perder o afeto do companheiro, apesar de saber que o companheiro ou o marido está abusando do filho comum, ou então é um padrasto, está abusando de um filho, de uma filha dela, tem medo de perder muitas vezes o amparo financeiro e tem medo do escândalo. Se eu denunciar, é capaz da minha família ficar sabendo, é capaz da vizinhança ficar sabendo e se cala, né? Esse é um grande pecado, é o pecado da omissão diante de crianças que estão sendo brutalizadas no âmbito sexual, o que com certeza absoluta vai refletir mais tarde na que vida é um trauma na vida da criança, do adolescente. Monumental. Eu digo para você o seguinte, vai ser difícil vencer completamente esse trauma. É claro que se houver um bom tratamento depois do que aconteceu, uma boa convivência com pessoas do bem, isso tende a ser atenuado. Mas a cicatriz fica com certeza absoluta. Então, nós temos esse quadro de violência,
até mesmo chegando à morte de crianças, às vezes, de violência física e de violência sexual. Temos ainda problemas graves porque as nossas crianças estão trabalhando. E, às vezes, trabalho infantil é proibido. Pela legislação brasileira... Proibido. 14, 15 anos pode ser aprendiz. 16 e 17, tranquilamente, pode trabalhar. Evidentemente, não em qualquer trabalho. Lógico, né? Áreas de A perigo. exceção na área infantil, infanto-juvenil, é no trabalho artístico. Nós precisamos das nossas crianças e dos nossos jovens nas novelas, nas peças teatrais, mas sob a vigilância do Ministério Público e do próprio Poder Judiciário. Não é bater na porta da emissora de televisão, o garoto é espertinho, a mãe leva e começa a gravar. Começa a trabalhar. Tem que haver permissão por parte do Judiciário. Tem que ter, a criança tem que estar estudando, tem que há uma vigilância sobre as notas que esse pequeno artista vai ter. Se o menino tirava notas boas, começou a trabalhar na televisão e começa a nota a cair e para, né? Não pode ser dia inteiro, o trabalho não pode ser noturno. Então, tem uma série de coisas que não podem acontecer. Mas eu vivo dizendo que crianças talentosas têm que ser aproveitadas dentro desses limites. E com uma coisa que eu idealizei. Vai trabalhar numa novela, por exemplo... É o próximo ponto que eu ia falar com o senhor. Vai trabalhar numa novela, por exemplo, tem que ter o amparo pago pela emissora, pago pela produção, de alguém da área técnica da psicologia. Uma vez conversando com o Antônio Fagundes, né? O Antônio Fagundes me contou o seguinte, que uma das coisas que, por vezes, o atrapalhava em encenações repetitivas ou então participando de uma novela, é que, de repente, a personalidade do personagem começa tomar conta do intérprete, né? Se isso com um artista fenomenal, calejado, como é o Antônio Fagundes, imagine uma criança. Então, vai trabalhar na novela? Ótimo. Mas com um amparo, com uma assistência psicológica para que essa criança não se prejudique, né? Que seja alguma coisa que projete essa criança para o futuro, né? Que seja uma coisa boa para a criança cantando, criança dançando, criança encenando, mas com controle do Poder Judiciário, com controle do Ministério Público, né? E com os pais bem conscientes de que a criança, durante a maior parte, durante toda a infância e uma boa parte da adolescência, tem sim que se dedicar aos estudos. E eu torço muito por isso, para que ocorra essa mudança. Tenho certeza que pela competência aí do senhor vai ocorrer, porque eu trabalho em televisão há mais de 25 anos. Então, a gente está acostumado a lidar com artistas, com pessoas que vêm procurar, com jovens também. E, infelizmente, o que a gente notava era isso daí. De repente, aparecia lá um jovem com talento, isso com 7, 8 anos de idade. Ele era colocado para participar ou de um programa ou de uma novela. E olha o contraditório. Essa novela tinha uma classificação etária totalmente diferente. Complicado. Do que aquele jovem ia trabalhar. Quer dizer, qual era o exemplo que ele estava assimilando? Ele estava com 7, 8 anos de idade, estava falando palavrão, consumo de droga, prostituição. E a criança com 7, 8 anos, ela não tem essa formação para saber o discernimento, para saber. Mas ela já estava naquele meio. Então, a meu ver, era uma coisa totalmente incoerente. Porque além da criança estudar, ela tem que ter essa... Podemos ser mais liberais, um pouco mais liberais com os adolescentes. Sim, agora, tem 18 anos, já tem a cabeça formada, é uma outra história. Mas com a criança é diferente. Com o meninão de 14, 15 anos, podemos ser um pouco mais liberais. Criança, não. Criança tem que ser cuidada sempre com muito carinho. E ainda a respeito de trabalho infantil, que todo trabalho infantil não artístico é ilegal, temos
a tragédia em cima da tragédia, ou seja, muitas crianças trabalhando em situações de um perigo extraordinário. Porque você pode lembrar, não, eu conheço um menino de 8 anos de idade que o tio tem uma sapataria e ele estuda, ganha já o dinheirinho dele e o trabalho não é perigoso. Quer dizer, não pode. Mas né, a gente acaba olhando com olhos mais benéficos em relação a isso. Não pode, mas libera-se mais. Agora, criança que com os adultos, né, com o pai, com a mãe, trabalham em lixão. Trabalho de dia inteiro no lixão, né? Meninos e meninas, crianças trabalhando em matadouro, não é? Ajudando a esquartejar o boi. Extração de sal. Extração de sal. Isso é terrível. E mesmo com instrumentos perigosíssimos. Menino em marcenaria de 8, 9 anos na serra elétrica. Pelo amor de Deus. Quer dizer, é a tragédia em cima da tragédia. E a verdade é a seguinte, lugar de criança é na escola. Com certeza. Se a gente Nós sabemos que a realidade é outra no nosso país, mas nós temos que mudar isso. Mas todo o país passou por essa revolução. Mas temos que mudar isso. O lugar realmente de todas as crianças é na escola. E digo, escola de período integral. Desde o maternal até o final do que a gente chamava no nosso tempo de colegial. Tá certo? Período integral. E de segunda a sábado, inclusive, com esportes. Não, eu tinha aula aos sábados. Eu tinha aula eu aos também sábados, tinha aula aos sábados. Também tinha. De dia inteiro. E à noite, o que faço com a escola? Escola de paz. Que também é muito importante. Escola de paz, porque não adianta nada a gente preparar a criança e o jovem se ele chega numa família completamente detonada. Então, nós temos que trabalhar com os pais. À noite, escola de paz. E o domingo, o que faz com a escola? Domingo, todo mundo na escola para jogar bola, para assistir uma sessão de cinema, para cair na piscina. Atividade esportiva, recreativa. Pais, professores, alunos, em disputa de campeonato de futebol entre pais e professores, alunos e professores. Isto é importante, não é? É a presença da educação de uma forma marcante na formação do jovem. O Brasil ainda não é a pátria educadora. Não é. Mas deveria ser e precisamos fazer com que o Brasil seja efetivamente a pátria educadora. Quando for, nós vamos mudar esse país. Não tenha dúvida. A miséria será muito menor, não é? As tragédias serão menores. Doutor, uma coisa que a gente nota, infelizmente eu viajo muito aí nos Estados Unidos e a gente começa, querendo ou não, você estabelece comparações. Lá existe um cuidado muito grande com o consumo de álcool por parte do jovem, do adolescente. A maioria dos estados americanos, o jovem só pode ingerir bebida alcoólica e comprar com 21 anos de idade. Principalmente nessa época aqui de carnaval, eu presenciei no ano passado e nesse ano alguns fatos lastimáveis, a meu ver. Jovens de 13, 14, 15 anos comprando bebida alcoólica nesses blocos de rua, vendida sem nenhuma cautela, sem nenhuma verificação. Jovens de 15, 16 anos totalmente embriagados. Será que não chegou a hora da gente repensar isso daí, doutor? Não. Já está repensado. Quem vender bebida alcoólica para menor de idade vai ser punido. E punido com muita seriedade. A lei Agora, existe, mas e a aplicação? A aplicação, aí que a coisa pega, nós não temos quem vigie. Essa é que é a verdade. Eu não posso forçar conselheiro tutelar que tem funções específicas, não é? Para ficar no carnaval, no meio dos blocos, olhando quem está, quem não está. Talvez, se nós pudéssemos, além do Conselho Tutelar, que é uma criação maravilhosa do Estatuto da Criança e do Adolescente, nós termos a volta de gente preparada, né? Voluntários, para serem, lembra disso? Os velhos comissários de menores. Do antigo juizado de menores. Isso.
gente preparada, gente que vai ter que fazer curso para ser voluntário, não vai ganhar nada, tá certo? Então você vai dedicar um dia por semana para ser voluntário na vara da infância e juventude do local onde você mora. Você vai ser um voluntário, um comissário de menores, o juiz vai te dar poderes, conhecendo você, sabendo que você é um homem equilibrado, é uma pessoa séria, que você tem boa formação, e daí sim, né, vigiar e impedir que isso aconteça. Precisa porque é uma uma coisa extremamente grave. É evidente que isso sempre teve. Por mais vigilância que se tenha, sempre o adolescente, não é? Tenta burlar, lógico. Tenta burlar, tá certo? Mas a nossa obrigação inibir, né? é inibir, com certeza absoluta. E o que o senhor fala, a participação da sociedade, é um exemplo que eu sempre dou. Um amigo meu, que tem uma casa nos Estados Unidos, ele estava lá esperando os móveis da casa, e ele fala inglês muito bem, ele, a mulher, os filhos, mas eles são brasileiros e moram aqui. E foram entregar os móveis, ele tinha 2 crianças na idade escolar, e o rapaz que foi entregar os móveis, perguntou a ele, achando que ele fosse americano, mas por que as crianças não estão na escola? Isso aqui é horário de aula. Ele falou, não, nós somos brasileiros. Mas como ele fala muito bem o inglês, o rapaz entregou o móvel e foi embora. Não deu 5 minutos, foi uma viatura da polícia na casa dele e tocou a campainha. Olha, nós tivemos aqui uma denúncia que tem criança que não está na escola. A polícia foi na casa dele, ele teve que mostrar o passaporte, dizer, não, olha, eu sou brasileiro, esse daqui é um período de férias no Brasil, por isso que a gente está aqui. Mas veja a participação, o rapaz que entregou os móveis acionou uma viatura da polícia, e a viatura da polícia foi na casa dele, saber o que estava acontecendo e que as crianças não estavam na escola. Agora, imagina isso aqui, quer dizer, a polícia bate naquela casa daquela comunidade pobre, fala, seu filho não está na escola. Eu gostaria que tivesse, mas nós procuramos aqui perto, não tem vaga, não tem escola. Quer dizer, é tudo muito contraditório, né? Então, quem sabe algum dia, até mesmo com transporte escolar, porque Brasil não é só São Paulo. Quer dizer, imagina só na Amazônia como vai o menino chegar na escola. Tem que ter transporte, uma política pública de transporte para crianças e adolescentes poderem chegar à escola, né? Tudo isto... Aí passa pela merenda. Passa pela merenda, que tem que ser de excelente qualidade, né? E é isso que eu vejo. A criança já chega na escola, pode até chegar cedo, vai ter uma refeição, depois outra refeição e mais refeição. Quando chegar em casa... Está alimentado. Está alimentado dormir, dormir. E uma alimentação balanceada. É isso que precisa. Agora eu vou perguntar para o senhor uma coisa que eu fico muito contente em falar desse assunto, e eu descobri um tempo atrás, acho que uns 6, 7 anos atrás, com o senhor, um trabalho voluntário que o senhor exerce, além de ser desembargador aqui, de ter suas responsabilidades em julgamentos no tribunal, de ter essa coordenação agora. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho desse trabalho maravilhoso que o senhor faz aí, mais aos finais de semana. Muito obrigado. Graças a Deus, eu tive um espírito voluntário, não é? Eu descobri isso aos 13 anos de idade, quando, para não ter que fazer um exame de geografia, eu fui fazer o levantamento do que é uma favela. E me emocionei com o que eu vi lá, e nunca mais eu deixei de pensar nas pessoas. Passei a frequentar as ruas de uma forma não regular, e para ter contato com moradores de rua. Quando eu entrei na faculdade, reuni colegas de classe e ficamos durante 10 anos, nos fins de semana, trabalhando numa favela em reforço escolar, né? Depois disso, fui para as ruas, fiquei 15 anos nas ruas, trabalhando com crianças e adolescentes de rua. E daí eu fui trabalhar na saúde. Na metade dos anos 80, a AIDS estava arrebentando com as pessoas,
eu perdi um funcionário com AIDS, fiquei muito emocionado com isso, não dava para ter 2 voluntariados, então eu escolhi ficar na saúde. Trabalhei com adultos com AIDS de 84, 85 até 97, quando eu fui procurado pelo Valdir Cimino, né, que trabalhava numa emissora de televisão, e que veio com a ideia de montarmos uma associação de contadores de histórias para crianças hospitalizadas. Parei de trabalhar com os adultos e fui trabalhar com as crianças. Até hoje eu estou no Vive Deixe Viver, destino às sextas-feiras à tarde, né? Começamos em poucos, hoje somos mais de 1.500 voluntários espalhados por todo o Brasil, em mais de 90 hospitais por todo o Brasil. Deus abençoe o trabalho de vocês. Amém. E eu continuo no mesmo hospital onde eu trabalhava já com os adultos nos anos 80, no Emílio Ribas, né, trabalhando com as crianças que lá estão. Se eu pudesse, eu iria todos os dias. Não vou. Tenho uma montanha de coisas para fazer. Toda sexta-feira à tarde eu destino para isso. Ponho o meu jaleco colorido, não é um jaleco branco, senão se assusta a criança. É médico, eu acho que é médico. Ih, meu Deus, vou tomar injeção de novo. Não, um jaleco colorido, às vezes eu ponho o nariz de palhaço, tá certo? E vou fazer com que aquelas crianças que estão hospitalizadas fiquem um pouco mais felizes. Só quem já esteve hospitalizado, e eu até 2014 nunca tinha estado hospitalizado, passei 45 dias num hospital, né, por problemas cardíacos. Sou adulto, como é duro, né? Só quem passa ali, só quem passa sabe. Imagina uma criança. Então, criança precisa de alegria, precisa de palhaçada, né? Sei que outro dia você entrevistou alguém dos Doutores da Alegria, que são formidáveis, são palhaços engraçadíssimos, né? E o nosso mote é contação de história. De maneiras diferentes. Contar a história fazendo palhaçada, tocando violão, dançando, de mil formas, né? Então, esse é o trabalho da gente. Doutor, queria agradecer mais uma vez a presença do senhor aqui, o tempo que o senhor dedicou aqui a esse apresentador, ao nosso telespectador. Queria deixá-lo à vontade, algum tema que eu não perguntei, algum recado que o senhor queira passar, por favor. Então, você pode, se tiver alguma questão grave com crianças e adolescentes, procure a vara da infância e da juventude do local onde você mora, né? Todo fórum tem uma vara da infância e juventude. Você poderá ser atendido pelo promotor, por um assistente social, por um psicólogo, né, ali da vara, ou até mesmo pelo próprio juiz. Agora, não deixe passar coisas graves atinentes às crianças e aos jovens. Denuncie mesmo. O Conselho Tutelar também é um local onde você pode procurar ajuda, né? Conselheiro tutelar são pessoas muito bem preparadas que vão tomar conta do problema que você apresentar, tá? Então, não deixe passar coisas tristes em relação às crianças e aos jovens. Denuncie, seja solidário, faça a sua parte, né? E assim nós vamos ter, quem sabe no futuro, um Brasil melhor. Muito prazer. Muito obrigado. Obrigado por estar aqui. Imagina. Foi um prazer rever o senhor. Eu é que agradeço. Obrigado. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.